Agora, você de casa, me conta, já ouviu falar em advocacia da paz? É interessante isso. Tem uma abordagem preventiva de conflitos, demandas judiciais, que está ganhando, assim, muita força, viu, pessoal? É que normalmente se pensa em acordos judiciais para evitar aqueles processos longos e desgastantes. Mas e se a sociedade pensasse assim, mais antes disso? Prevenção das demandas, prevenção de conflitos. Nós temos convidado aqui no estúdio a advogada Valéria Macedo. Ela é apaixonada por esse tema que me contou e a gente quer discorrer um pouquinho aqui sobre isso, porque quando a gente fala em demandas, muitas delas estão no ambiente familiar. Herança, inventários. Tô certa? Bom dia. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui e uma satisfação contribuir com esse tema muito relevante, que é de fundamental importância. Na verdade, o que acontece? Hoje existe uma cultura de sempre buscar remediar, né? E a gente precisa saber disseminar para a população que há vários mecanismos que a gente pode adotar para evitar que todo mundo sabe uma história de brigas na justiça, às vezes laços familiares rompidos. Por conta dessas demandas. Por conta das demandas, né? Famílias que antes eram unidas e aí vem o inventário e às vezes sai até situações até piores mesmo, né? E o que é importante fazer para então, assim, tentar evitar, né, tanto transtorno nas famílias? A gente sabe que vivemos num universo de famílias com posses, famílias sem posses. O segredo disso é contrato? O segredo seria, inicialmente, uma consulta pormenorizada para entender qual que é a necessidade do cliente. Porque, embora existam mecanismos jurídicos que podem ser adequados a vários tipos de pessoas, mas cada pessoa tem a sua particularidade, né? Até na entrevista anterior, vocês estavam falando sobre o namoro hoje que tem sido cada vez mais frequente nas pessoas idosas, né? Verdade. E aí o que acontece? Citando como exemplo as pessoas idosas, elas já têm um patrimônio que construiu em vida, né? E aí elas começam a namorar e às vezes elas começam um relacionamento já com as suas posses e misturando as suas posses com as posses das outras pessoas. Aí o que a gente pode fazer? Alguns mecanismos que a gente pode deixar já programado, né? Para que o patrimônio ele não se comunique, né? Seria como se fosse um contrato mesmo, mas assim, tem vários nomes, tem um contrato de convivência, tem um contrato de namoro. Gente, contrato de namoro. Tem pessoas que se assustam quando a gente fala isso, mas muitas vezes aquela história que deveria ser apenas de amor vira uma demanda. Infelizmente acontece, a gente tem que ser realista. Tem que ser realista. Anteriormente, o que acontecia? Os casamentos perduravam uma longa data, né? Então não tinha muito número de divórcio. Aí hoje acontece um número maior de divórcio e muitas vezes as pessoas ainda estão na divisão do seu patrimônio, elas já começam a namorar outras pessoas e começam a construir patrimônio com outras pessoas. E nisso vai virando uma bola de neve, uma mistura grande. Então, o que é importante? A gente faz o documento jurídico que consta, né, o regime de divisão de bens. Se quer a separação de bens, se quer a parcial. Na separação de bens, aí a gente consta o que cada um tem dos seus bens, né, para que não se comunique. E aí fica tranquilo, né, porque se não der certo essa relação, aí sabe o que cada um tem, né. Mas eu tenho casos no escritório que eu oriento, né? Falo, olha, espera terminar esse ciclo, resolva tudo, né? Antes de começar um outro. E com esse outro que está começando, vamos deixar tudo escrito, tudo organizado, né? Porque envolve também crianças, né? E aí muitas vezes tem, né? E aí o direito acaba sendo lesado das pessoas. Eu fico pensando o seguinte, isso pode ajudar a reduzir o número de golpes. Porque, infelizmente, também tem golpistas que entram nas relações já de caso pensado. Nós não estamos nem falando desse relacionamento que acaba não dando certo, mas aquele golpista, aquele criminoso sentimental, não sei nem se tem nome para isso. Tem muitos golpes, infelizmente, né? Esse golpe, ele aplica tanto assim
na relação familiar mesmo, né? Às vezes uma pessoa mal intencionada procura uma outra sabendo que essa tem uma quantia grande de posses, já visando, né? A gente chama no direito de violência patrimonial, que é um dos tipos de violência, né? Por exemplo, a mulher, né? Que geralmente fala mais da violência física, né? Da psicológica, mas tem a violência patrimonial, que é a pessoa buscar afetar a outra, né, para retirar, subtrair o seu patrimônio, né? Isso se aplica também, Tânia, a empresas, né? Eu tenho casos também de empresários que começaram uma relação empresária com outros. Esses outros sabiam que esses tinham um patrimônio maior, que poderiam fornecer um aporte maior na empresa, e também fizeram um golpe, né? Porque geralmente quando vai constituir uma empresa, eles buscam, né, as pessoas de forma geral, até por desconhecimento, elas fazem somente aquele contrato social. Sim. E aí, como prevenção, desculpa, aí a gente faz os mecanismos jurídicos, né, os documentos que deixam tudo estabelecido, porque se essa relação societária não der certo, aí já tem tudo como vai ficar. E às vezes também pode acontecer de uma empresa ter os sócios e um dos sócios vir a falecer. E aí o que acontece? Muitas vezes esse sócio ele tem a família quer entrar na empresa e gerir, e às vezes não se torna algo assim legal. Então, esses mecanismos que eu te falei, eles se aplicam tanto à pessoa física, pessoa jurídica. E um caso assim que tem me chamado muito a atenção, existe muitas crianças PCD, pessoa com deficiência, né? E tem uma demanda grande de pais que hoje assim deixam de viver suas vidas para cuidar desses filhos. Esses filhos dependem desses pais para fazer tudo, né? Para ter um recurso, um patrimônio, e a gente consegue também fazer juridicamente documentos que, se esses pais faltarem, aí a gente já deixa tudo organizado. Como que a criança vai ser cuidada, por quem, olha que sabe? Fica tudo estabelecido. Tudo estabelecido antes, em nome da paz, que é aquilo que a gente falou no início, né? Doutora Valéria, muito obrigada pela participação com a gente. Penso que esse momento ajudou muitas pessoas a terem uma reflexão, pensarem os comportamentos. E para facilitar a vida de todo mundo, viu? Volte outras vezes no nosso Eu que agradeço, foi muito bom contribuir e precisando estou à disposição. Obrigada mais uma vez. Obrigada.